tua opinião, Marcão. Porque o Renan tem convicção que a chegada do De La Cruz, caso aconteça, ela acaba fazendo para mudar o patamar do Flamengo. É para botar a camisa de titular e jogar. É um jogador polivalente, é o tal do novo Coringa rubro-negro, porque o Gerson, desculpa, o Gerson vem sendo utilizado pelo Tite ou ali pela direita, ou de segundo volante. De segundo volante, ele não me transmite confiança nenhuma, ele deixa o Flamengo vulnerável defensivamente, ele não tem mais aquele nível de comprometimento defensivo que teve em 2019, que fez ele se transformar num dos principais jogadores do Flamengo em 2019, mesmo com um quarteto fantástico, e isso me preocupa. Essa flexibilidade que está sendo dada ao Gerson, e muitas das vezes utilizando ele a todo e qualquer custo, me preocupa porque ele não está tão bem, na minha opinião. Não sei a sua opinião, tá, Marcão? Com relação a isso, mas a chegada do De La Cruz, ela traz um pouco mais de opções para vários setores ali do meio para frente, porque ele, sim, já jogou em várias daquelas posições ali. Você acha que a chegada, caso ocorra também, é, sim, de uma virada, Marcão? Você tem campeão, tô chorando, pra inflamar a nação, eu sou Flamengo, campeão de terra e mar, maior torcida do mundo, geral vai ter que aturar, eu sou Flamengo. A gente precisa ver como é que o Tite vai armar esse meio campo, com a chegada dele. Pode ser que quem perca a posição seja o Gerson, tá? E aí o De La Cruz joga no lugar do Gerson. Mas sabe por que eu acho que ele não vai? Porque quando o De La Cruz chegou, ele assume a posição que é do Everton Ribeiro. Beleza. O Tite vai... O Flamengo hoje já não joga com essa posição. Não. Ele vai querer encaixar ele ali como segundo homem. Ele vai botar, para mim, o Pulgar e o Gerson de segundo. Aí pode ser. Para mim, ele não tira. Esse é o problema. Vamos botar que o Alan volte jogando um baita de um futebol. Alan de primeiro, Pulgar de segundo. Eu entendo que vai dar uma consistência muito maior ao meio de campo, tá? Eu entendo que vai fazer com que o Flamengo consiga defensivamente jogar muito melhor. Mas mesmo com essa possibilidade, Marcão, e os dois jogando bola, ele vai arrumar um jeito de colocar a porra do Gerson, tá? Assim, vamos lá. Hoje a gente fala muito dessa posição do Everton Ribeiro, né? Vai jogar na posição do Everton Ribeiro. O Tite não tem mais essa posição, gente. Não existe mais. A gente está jogando 4-3-3. A gente está jogando um 4-3-3 com o Arrascaeta sendo meia, dois pontas mesmo, e o Pedro na frente. Então, assim, a gente não tem mais essa posição do Everton Ribeiro. Então, o Flamengo não joga mais com dois meias por dentro, que seria o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Se chegar o De La Cruz, e aí tem até uma imagem do De La Cruz aí para passar depois, chegando o De La Cruz, ou a gente vai mudar o esquema de novo, voltar a jogar com 4 no meio, não sei se o Tite vai armar isso, ou alguém vai perder a posição, concorda? Ou vai perder a posição em tese, né? O Thiago Maia, você recua o Gerson e coloca o De La Cruz, ou o Gerson vai sair e vai entrar o De La Cruz. Eu entendo o que o Alan fala, pela moral que o Gerson tem, pelo ambiente ali e tal, pode ser que o Tite queira arranjar realmente um lugar para o Gerson e não tirar ele do jogo, né? Não tirar ele de campo e colocar o De La Cruz e Gerson. Agora, vamos lá. O Gerson como segundo volante. As apresentações que a gente teve disso nesse ano não foram boas, né? 2023. Foram mais apresentações ruins do que boas dele como segundo volante, vou falar assim, né? Porque teve alguns jogos que ele jogou bem de segundo volante. Inclusive, um jogo que ele foi muito bem de segundo volante é o jogo do Palmeiras. A gente ganha de 3-0 com o Gerson de segundo volante. Então, assim, e foi um jogo que eu achei que a gente ia sofrer bastante, porque não ia ter ali o Thiago Maia e o Pulgar, né? A gente só teve um dos dois, eu não lembro quem, acho que foi o Pulgar jogando junto com o Gerson, o Thiago Maia não jogou. Então, assim, acho que a gente consegue ver o Gerson jogando como segundo volante. Por esse ano de 2023, eu diria que não. Mas quem foi bem nesse ano de 2023? Então, assim, dá pra gente bater o martelo com relação, sei lá, a 80% dos jogadores que estão no Flamengo por conta do ano de 2023? E por que eu falo 80%? Porque o Thiago Maia a gente já sabe de antes que não vai casar ali.
O Everton Ribeiro, a gente sabe de antes que não vai ser titular, né? Então, assim, tem alguns jogadores ali que eu tiro dessa conta. Mas, cara, se você pegar aí o Fabrício Bruno, o Léo Pereira mais ou menos, e o Pulgar, o resto ninguém se salva no time do Flamengo, cara. Tá, e bota o goleiro também, né? O Rossi ali e tal, mais ou menos. O Cunha, mais ou menos. O resto, ninguém se salva nesse ano. O Arrascaeta jogou mal, jogou bem o final do ano, mas jogou mal grande parte do ano. O Gabigol não dá para falar. O Pedro jogou bem ali a reta final, mas é um ano muito inconstante também, apesar de ter sido artilheiro. O Bruno Henrique voltou da lesão muito bem, depois não tá jogando nada. O Cebolinha estava muito mal, acaba o ano muito bem. Então, assim, quem é que foi que teve um ano regular e bom? Você vai tirar o Pulgar, você pode colocar aí o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, os jogadores de linha, se você for muito complacente aí para colocar os dois zagueiros, tá? E é isso. Então, assim, pelo ano de 2003, então eu vou decretar aqui, o Gerson não consegue jogar de segundo volante. Eu não sei, né? A gente vai ver, se realmente vier para o Flamengo, a gente vai ver qual é o poder de marcação do De La Cruz quando ele estiver aqui, né? Será que o Tite consegue organizar um time com Pulgar, Gerson e De La Cruz nesse meio campo, que seja um time combativo defensivamente e que com a bola no pé sobre, porque aí você tem o Gerson saindo, você tem o De La Cruz saindo, você tem um Arrascaeta ali no meio, né? Para fazer as jogadas para esses pontas, porque me parece também que ele não vai mudar ele não vai mudar o esquema tático, né? Então, eu não jogaria no 4-3-3. Como é que é? Pulgar, De La Cruz? Eu não jogaria no 4-3-3 não, tá, Marcão? Mas olha só, ele falou o seguinte, o Tripa Seca aí, tá sempre com nós aí, ele falou o seguinte, eu acho que vai ser Pulgar, De La Cruz de segundo volante, né? Araújo, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Cara, então, o De La Cruz já fez a função, tá? Já fez a função. Não sei se é o lugar que ele se sente melhor. E eu não acredito que pela grana que vai ser colocada, sendo bem não vai ser um segundo volante, convenhamos. Né? O De La Cruz não vai vir para jogar de segundo volante, galera. Ele pode jogar na do Arrasca, ele pode jogar na do Everton Ribeiro. De La Cruz vai vir para ser o terceiro homem de meio de campo. Se a gente jogasse uma linha de 4, né? Ele seria o terceiro homem. O problema é esse. O Tite, pelo que tá aparecendo, tá, gente? Pode ser que ano que vem, com as contratações, o Tite mude o esquema tático. Mas o time que terminou o ano num 4-3-3 clássico. Com um centroavante lá na frente, 2 pontas abertas. Esse problema do joelho dele é conhecido. Né? Então, assim, tem que ver se é uma lesão gigantesca, grave. Eu acho que não é. Mas ele tem um problema ali. Inclusive, ele fez um tratamento meio que revolucionário, né? Com células tronco e tal. Acho que foi uma das experiências, inclusive, para fazer. Mas tá aí, tá jogando, joga a maioria dos jogos. Mas se o De La Cruz vier, eu não acho que ele vai fazer o segundo homem de meio campo. Eu acho que é mais provável o Gerson ser esse segundo volante do que o De La Cruz. Na minha opinião, tá? Concordo. Até porque você faz o De La Cruz sair pela direita e, eventualmente, o Gerson, que é canhoto, pela esquerda. Tem um Arrascaeta que pode passar por ali. Eu acho que o De La Cruz vai ser o terceiro homem pela direita.